Boa tarde a todos, estamos aqui para apresentar a retrospectiva do governo Dutra. Boa tarde, meu nome é Roberto Bonner e estou aqui para apresentar mais uma edição do Jornal Brasil. Vamos começar com os partidos políticos e a aproximação com os Estados Unidos. No Brasil, haviam 4 partidos políticos: PSD, PTB, PSD e o DN. O PSD queria o desenvolvimento econômico e menor intervenção do Estado na economia. O PTB era um partido trabalhista que queria o desenvolvimento econômico, ganhos sociais e era a favor da intervenção do Estado. O PCB era vinculado ao RSS e lideranças operárias não vinculadas ao Ministério do Trabalho. Já a UDN era a favor do desenvolvimento econômico a partir do capital estrangeiro. A Guerra Fria foi uma série de disputas estratégicas e conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a União Soviética. Durante o período do governo Dutra, houve o rompimento de relações diplomáticas com a URSS e também tornou o PCB ilegal. O governo Dutra foi um período de aproximação entre os Estados Unidos e o Brasil. O Brasil se aproximou dos Estados Unidos porque queria que as empresas americanas entrassem no Brasil. Um dos acontecimentos seguintes foi a criação de incentivos que favoreciam a instalação no país de grandes empresas estrangeiras, como empresas americanas. Outro acontecimento foi a entrada do Brasil na OEA. OEA significa Organização dos Estados Americanos, que era uma organização onde os países membros se comprometeram a defender os interesses do continente americano, buscando soluções práticas para o desenvolvimento econômico, social e cultural. Agora veremos uma profissional analisando a Constituição outorgada por Dutra em 1946. Bom, em 1946 houve a Constituição do Dutra, que foi depois da Segunda Guerra Mundial e depois do governo do Vargas. Dutra aboliu as bancadas profissionais criadas pelo Vargas e voltou com os 3 poderes. Antes o poder era centralizado no executivo, sendo semelhante a uma ditadura. Também havia eleições diretas para os cargos de executivo e legislativos estaduais, municipais e federais. Portanto, não era mais uma política centralizada, mas sim federalista. E quem tinha direito de votar? O voto não era permitido para analfabetos e militares. Homens e mulheres podiam votar com 18 anos ou mais. Somente mulheres que atuavam no funcionalismo público com cargos remunerados deviam votar obrigatoriamente. E liberdade de expressão? Diferente do governo do Vargas, no governo do Dutra havia liberdade de expressão, sem censura, assim como também havia liberdade de associação. Muito impressionante, Raquel. Muito obrigado pela sua presença. De nada, boa tarde. Essa aqui é a nova toalha Artex de 1950. Ela, com a mais nova tecnologia de super absorção de água e dura bastante aqui, ó. Diferente desses lixos que não absorvem, só espalha a água. Artex, o melhor para você e para o seu corpo. E hoje também chamamos a especialista de políticas internas e medidas econômicas do governo de Dutra. Boa tarde, Luciana. Você estudou esse tópico por quantos anos? Sempre tive interesse no governo do Dutra e já estudo sobre tal década há muito tempo. Que bom! Você poderia nos explicar como foi? No começo do seu governo, Dutra escolheu aumentar as importações estrangeiras, abaixando os impostos. Isso fez com que o Brasil perdesse muito dinheiro das poupanças brasileiras. Com isso, ele impôs mais controle sobre as importações, incentivando a produção interna. O aumento no custo de vida foi um fracasso, e isso resultou em inflação. Dutra propôs o Plano SALT, que dizia que o governo priorizava seus investimentos em saúde, alimentação, transporte e energia. Esse plano nunca saiu do papel, mas a mudança na política econômica após 1947 refletiu um crescimento anual de 8%. O melhor açúcar do Brasil, útil para diversas coisas. Dissolve direitinho na água. Olha só. Açúcar União. Eu recomendo. Agora temos nosso quadro sobre a cultura e a sociedade da década de 50. Estamos falando sobre o período de industrialização, que consequentemente está atrelado com a urbanização, pois foi possível crescer e desenvolver economicamente. Houve um avanço comercial nas televisões,
automóveis e eletrodomésticos. Não era acessível para todo mundo, porém, muitas mais pessoas tiveram acesso a tais produtos. Como, por exemplo, Coca-Cola ficou muito mais consumida e famosa, além de já existir antes. Também geladeira, fogão a gás, máquina de lavar roupa, entre outros. Esses produtos facilitavam muito a vida das pessoas, fazendo com que essas pessoas tivessem mais tempo livre. Na década de 50, o Brasil consumia bastante produtos estrangeiros. Por causa disso, o Brasil abriu fábricas estrangeiras para produzir produtos em seu país, ao invés de importar os produtos que saíam mais caros do que fabricar. Com o aumento de indústrias no Brasil, o interesse em trabalho urbano também cresceu, porque o trabalho rural não dava tanto benefício quanto o trabalho urbano. O samba era popular nessa época, porém durante o governo Dutra, a bossa nova começou a fazer sucesso, mas ainda não era um estilo musical muito popular e conhecido. Para finalizar, convidamos dois craques que jogaram na Copa de 50. Você poderia dizer seus nomes e suas posições? Meu nome é Zizinho, sou meia. Meu nome é Barbosa e eu sou goleiro da seleção. Como estão se sentindo sobre a Copa? Pô, cara, fiz vários gols e no final a gente perdeu. Eu levei 2 gols nesse último jogo. A gente chegou tão perto, a gente perdeu. Então o placar foi de 2-1 contra o Uruguai. Exatamente. Então, muito obrigado e boa tarde a vocês duas. Boa tarde. Boa tarde, e aqui encerramos essa edição do Jornal Brasil. Boa tarde.